Olá, seja bem-vindo ao Ação Nacional. No período da Quaresma, a Igreja do Brasil lança a campanha da Fraternidade. A proposta é trabalhar com a população temas atuais do ponto de vista religioso e social. Acompanhe a proposta da campanha deste ano. Com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade e o lema Eu Vim para Servir, a campanha da Fraternidade de 2015 incentiva-nos ao serviço, ao diálogo e à cooperação com a sociedade, no intuito de superarmos juntos os desafios atuais, promovendo a dignidade humana, o bem comum e a justiça social. Participe da Coleta Nacional da Fraternidade, dia 29 de março, em todas as comunidades. Realização CNBB. E em 2015, a campanha da Fraternidade celebra 50 anos de existência. Para comemorar essa data e divulgar a campanha deste ano, o Ação Nacional entrevista o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa. E você pode ainda participar com a gente pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br. O Ação Nacional também está disponível no nosso portal. É só acessar rs21.com.br e ir no link Programas Ação Nacional. E lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Bom, Dom Dimas, bem-vindo à Ação Nacional, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, Dom Dimas, como nasceu a proposta da campanha da Fraternidade? Como se deu isso? Interessante que a campanha da Fraternidade é um produto tipicamente brasileiro. Não existe campanha da Fraternidade nesses mesmos moldes em nenhum outro país do mundo. E ela nasceu justamente na esteira do Concílio Vaticano II, que também está comemorando agora 50 anos do seu encerramento, no sentido de procurar meios de levar as pessoas a viverem bem a Quaresma, unindo fé e vida. A fé sem obras é morta e a Quaresma não pode ser simplesmente um tempo de uma conversão intimista, de modo que a campanha da Fraternidade, que já tem uma longa experiência, nasceu justamente nesse contexto. Sim. E dessas campanhas, esses 50 anos, né, de histórico, aí, quais foram as mais marcantes assim, que o senhor pode lembrar? Relembrar aqui com a gente. Eu lembro de uma. Eu lembro de várias. Participei, inclusive, ativamente de algumas delas. No início, as campanhas eram voltadas para temas mais, digamos assim, intra-eclesiais. Você também é igreja, começa em sua casa, né? Reconciliação. Aos poucos, a CNBB foi abordando temas de relevância social, de modo que muitos temas já apareceram, alguns deles inclusive voltaram, outras vezes com enfoques diferentes. Então, a temática da ecologia, por exemplo, já apareceu várias vezes. A água, a questão da Amazônia, preserve o que é de todos, já aí com quase 40 anos, né? Foi em 79 que aconteceu essa campanha da Fraternidade, preserve o que é de todos. Outras campanhas voltadas para o problema da fome, o problema da educação, da saúde pública. Eu tive a oportunidade de ser o redator do julgar da campanha sobre o idoso. É isso que eu ia até perguntar, Dom Dimas, quais o senhor ajudou a elaborar? Na elaboração, eu ajudei na campanha do idoso. Sim. E na campanha que tratava sobre a defesa da vida. Eu participei da elaboração de quase todo o texto, junto com uma equipe aqui, vizinha de Jacareí. E outras marcaram a minha história porque, por exemplo, a campanha da Fraternidade sobre a Terra foi a primeira que eu organizei como seminarista, numa paróquia que nunca tinha tido ainda a campanha da Fraternidade, né? E outros temas que sempre me foram muito caros, como a família como vai, comunicação, né? Eu me lembro da campanha da fome. Foi uma que ela foi muito marcante, pelo menos para mim, que eu me lembro de um prato vazio que ele girava, né, no vídeo, né? Isso me marcou muito. Lá na CNBB tem uma exposição num dos corredores que eu chamo de uma muralha, né? Porque tem todos os cartazes das campanhas ao longo dos anos. Uma que me marca muito é a figura, inclusive desenhada, nem era uma arte tão elaborada assim, mas muito significativa, de alguém com
uma pessoa toda machucada no colo, e ele fazendo a pergunta: eras tu, Senhor? Lembrando a mensagem do que tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes, né? De modo que é muito interessante a maneira como as campanhas são preparadas. Elas são preparadas 2 anos antes. É isso que eu ia perguntar, como é que é esse trabalho de preparação? Tem a participação também de jovens, alunos? Normalmente, primeiro existe uma mobilização, digamos, das bases. As pessoas que estão nas diversas pastorais, nas diversas frentes da igreja ou da sociedade, costumam se mobilizar, colhendo assinaturas e encaminhando para o secretariado da campanha ou das campanhas as suas sugestões. Aqueles temas todos, eles vêm para uma reunião especial do CONCEP. O CONCEP é o Conselho Episcopal de Pastoral, que atualmente comporta os presidentes das 10 comissões. Eu sou o presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação, não secretário, se diz presidente. O secretário-geral é aquele que organiza todas as outras atividades no âmbito da CNBB. E a presidência, juntamente com os assessores. Inclusive, nos reunimos esta semana, justamente um dos temas foi a campanha da Fraternidade 2016, que já está começando a ser gestada. Então, ali se analisam aquelas propostas. Às vezes chegam 20 temas diferentes e as discussões na presença daquelas pessoas que propuseram os temas leva à escolha de uma prioridade, às vezes até fundindo temas diferentes. Feito isso, se escolhe o lema. O lema normalmente é uma iluminação bíblica relativa ao tema que está sendo abordado. Depois se escolhem equipes de peritos para poder estar elaborando o ver, o julgar e o agir. O ver normalmente é um especialista na área que se quer abordar. Por exemplo, quando foi a campanha da Fraternidade sobre o idoso, o ver foi escrito por pessoas ligadas à geriatria, então médicos e outros profissionais, demógrafos, né, que pudessem ajudar a ter uma visão ampla sobre aquele tema. O julgar normalmente é um teólogo ou um biblista que procura então iluminar à luz da palavra de Deus e da grande tradição aquele tema que está sendo proposto. E o agir, na realidade, não são receitas de bolo, são pistas para a ação, mas cabe às comunidades efetivamente trabalhar. Uma vez feito isso, é lançado o concurso das músicas, letra e melodia, né, do hino da campanha. Sim. Até recentemente, ou melhor, alguns anos atrás, se fazia a missa inteira. Depois a própria CNBB percebeu que o resultado estava sendo um pouco complicado, no sentido de nem sempre os artistas, os compositores conseguirem compatibilizar o tema com o espírito, a espiritualidade litúrgica da Quaresma. Então, decidiu-se que o concurso viria só em torno do hino da campanha. E o concurso de cartazes. Aí sim participam jovens, crianças, universidades, colégios, né? Que daí faz uma seleção desses cartazes e é escolhido aquele campeão. Isso, e a partir do texto base, que traz o ver, o julgar e agir, são elaborados os outros subsídios. Quer dizer, para as pessoas entenderem, não é assim, ó, chega lá, o presidente da CNBB realmente disse, não, eu quero fazer uma campanha sobre isso. Não, existe todo um trabalho por fora, uma verificação em relação a isso. Agora, por que sempre essa preocupação da igreja com temas voltados para as questões sociais e não apenas aí para o espiritual? Essa foi uma guinada que aconteceu bastante o senhor mesmo falou rapidamente. Que era... bastante rapidamente na história das conferências, das campanhas, e a ideia básica é aquela expressa por São Tiago, a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei por meio das minhas obras a minha fé. De modo que a igreja insiste que nós somos corresponsáveis pela construção da civilização do amor. Essa é uma expressão muito cara a Paulo VI, eu particularmente gosto muito também. A construção da civilização do amor, ela é obra de toda a sociedade, não apenas dos cristãos ou dos católicos, de todas as religiões e também das pessoas de boa vontade, mesmo que não pertençam a nenhuma religião.
Mas, para nós católicos, ela é uma responsabilidade muito séria, porque o Evangelho ele não pode penetrar apenas uma dimensão da vida humana, ele tem que perpassar todas as dimensões, inclusive a dimensão social. E a igreja também é atuante na sociedade, né, como um todo. Sim, a igreja é parte da sociedade, se insere na sociedade e ela quer ser parceira, prestando serviço também aos irmãos e irmãs. Nesse sentido, nós podemos dizer muito bem, como aquele projeto tão significativo que o Padre Eduardo agora está muito empenhado em trazer para o Brasil, católicos voltem para casa, né? Nós somos a maior instituição caritativa do planeta, sem dúvida alguma. A universidade nasceu no seio da igreja. Quando o Papa João Paulo II foi falar sobre a renovação das universidades católicas, ele escreveu um documento chamado Ex Corde Ecclesiae. Do coração da igreja nasce a universidade, né? As escolas católicas, me lembro quando eu fui como secretário-geral pela primeira vez ao ministro da Educação, falar sobre as nossas entidades, nós dissemos, a ANEC, Associação Nacional de Educação Católica, sim, nós representamos aqui, na época, 1.200 escolas católicas, cerca de 70 centros universitários e 500 anos de presença na educação no Brasil. Nós não podemos ser comparados a alguma pilantrópica que chegou, de repente, querendo lucrar com a educação. A educação faz parte da história da igreja no Brasil. Então, tudo isso, os nossos hospitais, as nossas creches, os nossos orfanatos, as nossas obras na área da cultura, da missão, formam um corpo tão bonito que eu sinto que nós católicos precisaríamos conhecer um pouco mais. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo. Em seguida, continuamos nossa conversa com o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa. Fique com a gente.